Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e nós ganhamos um jogo, sim. Depois de três derrotas consecutivas, jogos fora de casa, nós ganhamos um jogo, ganhamos fora de casa. Tudo bem, que era o Cianorte, não é assim muito parâmetro, mas o Santos fez 2-0. Espero que tenha tirado um pouco dessa nhaca, dessa zica aí. Ganhamos com gols de Caio Jorge e Marinho. O time não foi um primor, podia ter jogado um pouco melhor, teve mais chances. O time do Cianorte realmente é bastante fraco, mas o importante é que um 2-0 fora de casa encaminha a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Nada está garantido, mata-mata e tal, mas pelo menos tivemos um bom resultado fora de casa, porque se tivesse um resultado ruim contra o Cianorte, aí ia complicar um pouco. Foi um. É bem o que o Danilo disse, a gente não pode usar como parâmetro por ser o Cianorte, um time que tecnicamente é muito limitado. Ele criou muito pouco no jogo, assim, o Cianorte, chance de gol não teve nenhuma. Aí algumas bolas, assim, tipo uma bola por cima, um chute para fora, um chute no. Teve um chute que o John defendeu e teve uma bobeada do John, que o John quase entregou o gol no finalzinho, que o cara bateu de primeira e pegou fraco. Se tivesse pego mais forte, tinha feito o gol. Ele foi sair jogando, deu no pé do jogador do Cianorte que bateu de primeira. Mas, assim, fora isso, o Cianorte não fez nada. E, assim, méritos do Santos ou limitações do Cianorte? O Santos teve algum mérito, teve muito mais posse de bola. No primeiro tempo chegou a ter mais de 80% de posse de bola, acho que 86%, o Cianorte 14%. Tentou pressionar, e daí a marcação do Cianorte no primeiro tempo funcionou bem melhor, assim, ele estava mais encaixado. O Santos teve muita dificuldade, o Santos quase não conseguiu fazer jogadas pela direita, do lado do Marinho e do Pará. Eu acredito que pela marcação em cima do Marinho, e do lado esquerdo foi onde o Santos acabou achando um espaço melhor. Lucas Braga jogou bastante esse jogo, muito acionado. Felipe Jonathan apareceu algumas vezes pela esquerda. Caio Jorge, às vezes, caindo por lá. Pirani caindo na esquerda. Depois, com a entrada do Marcos Guilherme apareceu algumas vezes também. E a melhor jogada que eu vi do Santos foi uma triangulação pela direita no primeiro tempo, que foi incrível. Assim, o Marinho tocou e eu não sei quem que eram os jogadores envolvidos, porque o narrador não falou e eles estavam do outro lado do campo, num ângulo que não estava muito bom de ver. E daí eu acho que não era o Pará correndo, então era algum outro jogador. Mas foi muito legal, porque o Marinho recuou e correu para receber, só que ele correu pouco. E o outro jogador correu muito mais por trás, assim, e o jogador que recebeu a bola enfiou para ele, e foi linda a jogada, assim, tipo, é esse tipo de jogada que eu quero ver meu time fazendo, que eu quero ver o Santos fazendo. É velocidade, o cara tocando e correndo para receber na frente, tendo uma terceira opção, sabe, tipo, você não ficar estático. Hoje eu vi alguns jogadores tocando a bola e passando para tentar receber, mas se estavam marcados, pelo menos abrir o espaço para o jogador que está com a bola. Então, eu vi um pouquinho de progresso. O problema é que contra o Cianorte a gente não pode se empolgar e não pode medir tudo isso. Então, assim, o Santos também teve muita dificuldade para criar. O Santos, no começo do primeiro tempo, teve muita bolinha jogada para a área aleatória, assim, sabe? Aquelas que o Felipe Jonathan pega na esquerda, não tem o que fazer e joga para a área. Aí a zaga do Cianorte estava desbaldando de tirar a bola, sabe? Então, ainda muitas limitações, porém, é um resultado que tranquiliza a torcida, tranquiliza os jogadores, dá moral. O jogo de volta em Santos, a gente está com 2 de vantagem, então a gente entra com 2-0 no placar. É questão mais de saber jogar com o regulamento, saber levar esse jogo aí, não recuar, porque o Cianorte não apresenta muito perigo, mas saber jogar assim, vamos administrar, tocar mais a bola e tentar criar alguma coisa para matar o jogo. Se a gente fizer um gol logo no começo do próximo jogo, 3-0, dificilmente o Cianorte vai se empolgar e querer correr atrás de um resultado tão elástico, que deveria ter acontecido nesse jogo, porque o Santos também perdeu o gol. Pirani perdeu o gol, Caio Jorge perdeu o gol, o Marinho poderia ter devolvido uma bola que ele chutou, que ele foi fominho, se ele rola pro Caio Jorge, o Caio Jorge estava sozinho, provavelmente faria o gol. Então, assim,
Mas não é que o Santos tenha criado, assim, falar assim, nossa, o Santos criou zilhões de chances, perdeu zilhões de gols. Não, o Santos deve ter criado uma meia dúzia de chances, mandou duas para dentro e perdeu uns 3 gols, assim, na cara. E daí teve gol anulado do Luiz Felipe que estava impedido, teve alguns lances de impedimento. O Bandeira, do primeiro tempo, ele marcou. No lance do gol, ele não marcou impedimento, ainda bem. Mas em 2 outros lances ele marcou impedimento que o cara tava mais de metro para trás, assim, horrível o Bandeira, assim. Então, dentro do. E o gramado do estádio, nossa, cara, a bola ela rolava 30 centímetros e começava a sair quicando sozinha, assim, porque era muito ruim. Tanto que um dos chutes bizarros do John foi numa bola dessa. A bola foi recuada, quicou bem na frente dele na hora de chutar. Ele deu uma bica para lateral horrível, assim, e assim, ele fez umas 3 dessas no jogo. E muito medo, Luiz Felipe e John trocando passe na zaga, mas o Luiz Felipe errou um passe ridículo, assim, entregou para o cara do Cianorte no primeiro tempo, mas foi o único, digamos assim, erro do Luiz Felipe. Ele também fez uma falta e tomou amarelo, assim, porque ele perdeu na velocidade para o jogador do Cianorte, que a gente sabe o que acontece. O Luiz Felipe em campo, ele vai perder na velocidade para alguém e vai ter que ou fazer falta ou a gente vai tomar a jogada nas costas dele. Ainda bem que era o Cianorte. Mas assim, lado, lados positivos, um time que parece estar se organizando melhor e que conseguiu uma boa vitória fora de casa num jogo eliminatório, que é importante para o Santos, era ganhar, porque fazer 3 derrotas seguidas, e ganhar fora de casa, porque fazia desde do jogo contra o São Lourenço que o Santos não ganhava fora de casa. O Santos esse ano estava com 16% de aproveitamento em jogo fora de casa, que foi só a vitória contra o São Lourenço, daí teve empate pelo Paulista ali, só, não teve mais nada. E é importante para tirar toda essa sensação ruim. Então, assim, o lado positivo é esse. Mas a gente aí, pensando pelo lado negativo, a gente ainda precisa ajustar muita coisa, o time tem que crescer mais de produção, tem que criar mais, a defesa tem que ser um pouquinho mais segura. Contra o Cianorte não teve problema, mas a gente já viu que contra times um pouco mais qualificados, a gente sofre, o Bahia é o melhor exemplo. E o Fernando Diniz, eu sei que não vai mudar porque não muda mais, mas ele precisa mexer antes no time. E não é assim, porque o time estava. Não, o momento do jogo estava pedindo alterações. Era aquele momento em que o time do Santos estava, entre aspas, acomodado, que estava meio limitado e o Cianorte estava crescendo. Esse momento é aquele que você troca 2 peças e os jogadores dão um gás novo, porque os outros jogadores às vezes estão desgastados, estão tentando se poupar para ir até o final do jogo. E só dele ter colocado o Marcos Guilherme já começou a correr no campo. E já deu uma dinâmica um pouquinho mais ativa para o ataque do Santos. Não foi, o Marcos Guilherme entrou, mudou. Não, mas ele começou a pôr velocidade. Por quê? Porque ele corria com a bola, ele dava passes para lateral mais na frente para os caras correrem. Então, Diniz, mexe antes, sente o momento do jogo. Eu senti daqui de longe. Eu senti que naquele momento, se ele tivesse colocado tanto o Marcos Guilherme, que eu não colocaria no lugar do Pirani, eu colocaria no lugar do Jean Mota, porque não tá, assim, até aquele momento não estava tendo muita necessidade ali. Daí que o Cianorte cresceu um pouco, valeu a pena ter segurado Jean Mota e Alisson. E eu ainda colocaria o Balieiro no lugar do Alisson para dar aquela dinâmica de mais velocidade do Balieiro e do Marcos Guilherme, junto com o Pirani, que é outro jogador dinâmico também. Então, assim, eu, vendo de longe, senti o momento e eu gostaria muito que o Fernando Diniz também sentisse. Ele tem que entender que ele não vai estragar o psicológico do cara tirando ele por uma necessidade do time. Ele vai estragar o psicológico do cara, tirando o cara com 30 minutos do primeiro tempo, sendo que o cara nem sabe o que ele fez de errado. Daí sim ele vai estragar o psicológico do cara. Mas dentro de uma situação normal do jogo, é só sentir o jogo. Coloca 2 caras que estão mais frescos, eles entram com mais ligados, querendo mostrar serviço, pondo mais velocidade, a gente dominava o jogo, era capaz de ter terminado aí, talvez até com um placarzinho, pelo menos mais um golzinho, que a gente já ia com o jogo praticamente ele certo já na volta. Mas é isso, tiramos, né, toda aquela coisa ruim, aquela carga ruim. Agora a gente vai para um jogo aí contra o Ceará, né, Danilo? O próximo, Contra o né? Ceará sábado. Vamos jogar no sábado contra o Ceará já com a cabeça um pouquinho melhor, respirando um pouquinho melhor. E vamos ver se o Santos consegue pelo menos fazer um bom jogo, fazer um jogo competitivo contra o adversário que a gente sabe que é bem difícil. Pois é, na verdade você falou quase tudo que eu ia falar. Mas é isso mesmo, assim, o Cianorte não foi parâmetro, é um time
bastante limitado, bastante limitado. O Santos acabou perdendo muitos gols e o gramado também, de fato, não ajudou. Nem o gramado nem a arbitragem ajudaram muito. Não vou aqui entrar em detalhes ou reclamar da arbitragem. Eu só achei que ela foi muito fraca. Assim, o juiz eu achei bastante confuso. Eu achei que ele deu algumas faltas para o Cianorte que não deu para o Santos. E o Bandeira também, de fato, teve 2 ou 3 lances que assim, não tinha nem o replay direito, assim, uma câmera para mostrar, mas as que mostraram o jogador do Santos partir atrás, e aí aquela coisa, não tem VAR, então, como não tem VAR, o Bandeira não deixa o jogo seguir, ele não tem essa premissa de deixar o jogo seguir, e aí acho que ele acaba marcando muito na dúvida, assim, é melhor não deixar marcarem o gol. Então, assim, eu acho que a arbitragem deixou a desejar, o gramado é bastante ruim, e o Santos acabou realmente perdendo muitos gols. De fato, como você falou, teve o lance do Pirani, que perdeu o gol, o lance do Marinho. Eu vou destacar aqui o Marcos Guilherme, porque eu achei que ele entrou bem, eu achei que ele movimentou bem, mas o gol que ele perdeu. É porque, assim, ele na verdade chutou bem e o goleiro pegou. Mas a atitude dele me incomodou um pouco, porque ele saiu, depois que ele bateu na bola, ele saiu comemorando, assim. Pareceu que ele saiu comemorando, não sei se ele achou que a bola pingou dentro, mas se ele fica esperto, o goleiro tá morto e a bola tá pronta para ele só empurrar pro gol. Então é um gol muito perdido, na minha opinião. Então eu acho que assim, a parte das jogadas do Santos, esse lance do Max Guilherme me incomodou um pouco, até porque ele já veio de um histórico de não dar certo em outras equipes, né? De não ser um jogador de muito destaque, apesar de ter muita expectativa. Então, então de fato, o Santos podia ter matado a classificação, podia ter goleado. E eu achei ruim que o Santos teve muito cruzamento no primeiro tempo, muita jogada de cruzamento. O primeiro gol, inclusive, sai de um cruzamento que a bola acaba sobrando para o Luan Pérez chutar de fora da área, e aí sobrou para o Caio Jorge, beleza, gol, ótimo. Mas muito cruzamento normalmente é sinal de falta de movimentação, de falta de jogada. Eu até achei que melhorou no segundo tempo, mas eu não sei se é porque o Cianorte resolveu avançar um pouco ou porque efetivamente o time melhorou. E aí falar um pouco da escalação, porque foi uma escalação que surpreendeu muito todo mundo, né? Então, mesmo no nosso pré-jogo, nós falamos que seria uma escalação semelhante ao jogo contra o Bahia, e ele mudou e colocou o John e o Luiz Felipe de titular, tirando o Kaique e o João Paulo. Não me agrada no sentido de que eu acho que tanto o João Paulo quanto o Kaique podem entregar mais, mas considerando as substituições que ele fez até, a entrada do Marcos Guilherme, a saída do Pirani, não sei, me dá a impressão que ele está querendo um pouco testar os jogadores e aí ele achou que era melhor testar contra o Cianorte do que no Brasileirão. Tem uma certa lógica, não vou aqui discutir, assim, é um torneio de mata-mata, mas de fato o Cianorte vai ser o adversário mais acessível que a gente vai pegar no resto da temporada. Então, talvez ele não tivesse outra chance de olhar o Luiz Felipe e o John. E aí é isso, eles acabaram trocando passe na defesa com o ataque do Cianorte pressionando, não foi um momento muito feliz, foi um pouco tenso. Teve uma espanada do John também, não foi nada bonito, mas pelo menos fizemos 2-0 e é muito isso aí, assim, a ideia é que esses 2-0 tirem um pouquinho do peso. O Marinho marcou gol também. O gol dele pareceu que tinha muita raiva, né? No segundo chute, o primeiro ele chutou de direita, pegou na zaga, mas o segundo ele meteu o pé, assim, com aquele atacante que quer realmente fazer o gol. Ele ficou muito bravo quando o Caio Jorge perdeu um gol no passe dele, e aí depois ele não passou para o Caio Jorge no lance em que ele perdeu o gol. Mas foi mais defesa. Esse eu até acho que foi mais defesa do goleiro no chute em si do que um erro do Marinho, é que ele podia ter passado e o Caio Jorge estava mais bem posicionado. Mas no geral é isso, assim, o Santos tem mais qualidade, está no psicológico muito ruim, mas encontrou um adversário que talvez fosse o melhor possível nesse momento pelas condições que nos foram apresentadas, assim. Então o Cianorte de fato é uma equipe bastante fraca. Mostraram isso em campo e o Santos fez um 2-0 que era obrigação. Eu, eu tenho só pequenas preocupações momentâneas. Eu tenho uma preocupação com o Marinho, que ele estava esticando a perna como se fosse cãibra ali no final, antes de ser substituído, mas não é uma coisa assim que me preocupe muito. É uma coisa, aquela preocupação de leve, assim, porque
Ele tá vindo de problema físico, ele ainda não tá no melhor momento dele, ele tá com dificuldades, então ele correu bastante no jogo, assim, tipo, ele correu para voltar para marcar, ele tentou roubar algumas bolas, ele fez falta, sofreu várias faltas, o Marinho, como sempre, mas o Marinho não me preocupa tanto. Agora o Lucas Braga já me preocupa, porque o Lucas Braga foi lançar, fez uma jogada pela ponta, jogada individual, saiu correndo com a bola e na hora de receber na frente do zagueiro, antes da dividida e antes dele tomar o contato, ele já estava diminuindo a velocidade e dando aqueles pulinhos de quem está acusando alguma lesão muscular. E saiu com a mão na coxa esquerda, se não me engano. E isso daí é preocupante, porque se ele teve algum estiramento aí na coxa, é só pelo menos 10 dias aí de recuperação, podendo se estender talvez por 2 até 3 semanas, pensando em lesões leves, o que parece, porque ele estava em pé, estava com a cara assim de incômodo, mas não parecia estar sentindo tanta dor e tal. Mas é algo que preocupa por conta das opções que a gente tem, né? A gente tem o Marinho e o Lucas Braga e a gente tem o Ângelo. Agora tem o Marcos Guilherme que pode entrar no mix, então, assim, a gente fica. Aquilo que a gente falou de ter um elenco para poder ter opções, agora talvez se mostre fundamental, porque daí a gente pode ter, assim, a gente pode colocar o Ângelo, se o Ângelo não estiver tão bem, ou se ele cansar, que é o que estava acontecendo nos jogos que ele estava sendo titular, a gente tem o Marcos Guilherme com opção. Então, assim, dá para trabalhar, mas é preocupante por uma sequência. Porque a gente joga contra o Ceará, a gente joga contra o Juventude, tem jogo contra o Cianorte, primeiro tem o Cianorte de novo, depois tem o Juventude. Então são jogos em sequência que agora o Santos tem uma pequena maratona de jogos e logo já vai ter a Sul-Americana também, que a gente vai jogar contra o Independiente. Dois times copeiríssimos aí da América do Sul, tipo, por mais que não estejam nos seus melhores momentos, é peso. Então, espero que não seja nada grave e que de repente a gente perca o Lucas Braga aí por uma semana, 10 dias no máximo, ou se possível que ele seja só um desconforto, ele consiga tratar e já para o jogo contra o Ceará a gente já possa contar com ele, mas a gente vai ficar sabendo melhor amanhã. É verdade, tem que ficar de olho nessa questão do Lucas Braga, até porque ele é muito forte, né? Ele passou a temporada praticamente sem lesão, assim, e, e aí se torna preocupante quando ele demonstra algum tipo de desgaste físico desse jeito. Então, sim, temos que ficar de olho para ver se ele vai ter condições de jogar os próximos jogos. E aí, aproveitando o gancho, né? Está definido o adversário do Santos, que vai ser o Independiente, que eu acho que era um dos piores adversários que podia ter no outro pote da Sul-Americana. Então, o Santos enfrenta o Independiente. Os jogos estão marcados para depois da Copa América. Se vai ter Copa América, é uma coisa que a gente ainda tem que discutir, porque a princípio foi remarcado para o Brasil, mas enfim, o Brasil passa por uma situação muito difícil e temos que esperar um pouco para ver. Possivelmente vai acabar tendo, porque envolve muito dinheiro dentro dessa política da Conmebol. Mas aí no sorteio pegamos o Independiente, que é um adversário muito difícil, é o time que, como eu estava comentando em um dos grupos, se pegar esse jogo, só esse jogo, o Santos Independiente tem mais títulos de Libertadores do que todo o pote 1 da Libertadores, de todos os primeiros colocados dos 8 grupos da Libertadores desse ano, porque tem 10 títulos em campo. Então é um jogo bastante difícil. E nos lembra daquela eliminação de 2018, que foi bastante ruim, com a questão do Sanches e a Comebol, passando informações ruins para o Santos. Então, enfim, vai ser um mata-mata difícil. E aí é importante que ele seja só em julho, para a gente poder focar agora no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, na Copa do Brasil, a nossa situação agora está mais tranquila. A gente vai jogar lá. Terça que vem contra o Cianorte vai ser um horário ruim, 4:30 da tarde. Mas pelo menos, jogando nesse horário, o Santos não vai ter muito que correr atrás. É o Cianorte que vai ter que correr. E aí o Santos pode praticar o futebol que quiser, assim. E são 3 jogos em casa. A gente tinha comentado em outros vídeos que esses 3 jogos, esses últimos 4 jogos, Strongest Barcelona, Bahia e Cianorte foram todos jogos fora de casa, com muitas viagens. A viagem mais perto era do Cianorte, e Cianorte para Santos dá uns 800 quilômetros, 600 quilômetros. Então, o Santos não teve tempo para treinar, foi muito tempo de deslocamento. E agora, são 3 jogos em casa.
Ceará, Cianorte e Juventude. Agora eu espero que o Diniz já tenha visto mais o elenco, já tenha visto o que é que esses jogadores podem oferecer, e com esse tempo jogando em casa, ele consiga, nesse intervalo de 2, 3 dias, ter algum tipo de treinamento para mostrar a evolução, porque enquanto eu assisti ao jogo, eu fiquei pensando se o time estava evoluindo ou se era o Cianorte. E pelo número de cruzamentos, eu fiquei assim, não sei se há uma evolução. Aí no segundo tempo eu até achei que sim, teve um pouquinho mais de movimentação. O time conseguiu chegar no gol do Cianorte mais tocando bola do que efetivamente jogando bola aérea. No primeiro tempo teve aquele lance muito bom do Marinho, mas eu ainda não vejo essa evolução. Então, assim, são 3 jogos agora para a gente ficar de olho, até porque são adversários não tão difíceis. Lembrando que depois dessa sequência de Ceará, Cianorte e Juventude, a, tirando os jogos da Copa do Brasil, o Santos pega uma sequência bastante difícil no Campeonato Brasileiro, de Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Então, essa sequência de 3 jogos é muito importante para que o Santos consiga treinar, para que o Diniz consiga implantar um pouco mais a sua filosofia e para que o time tenha evolução. Posse de bola nós já temos. Falta fazer com que essa posse de bola se transforme em ataque e gols. Duas coisas para fechar. Uma, eu também acho que além de querer observar o John, eu acho que ele está tentando dar um pouco de moral para o John, né? Porque agora ele é um reserva oficial, né? E tem muita sondagem em cima do John aí, tá vendo muita especulação aí de times tanto de fora quanto outros times brasileiros para saber a situação do John. E daí eu acho que ele tentou fazer aquela coisa que os técnicos estrangeiros fazem, né? Na Copa você põe alguns reservas ali que em outros times talvez fossem titulares e dá um pouco de moral. Então, além de observar o John, você dá um pouco de moral para ele. E assim, ele foi bem no que foi exigido hoje, que foi bem pouco, mas aquela furada lá deu um susto que, meu Deus do céu, cara. Mas tudo bem. E a coisa que. Ele teve também uma saída de bola que ele jogou meio de líbero, assim, foi uma coisa meio Neuer, eu até fiquei um pouco impressionado. Então, talvez seja um pouco do estilo do John. O John tem essa, acho que, na minha visão, ele tem essa característica um pouco mais de ser arrojado, de se afastar um pouco mais do gol do que o João Paulo. Então, talvez o Diniz quisesse dar uma olhada nisso e eu acho que é prestigiar também. É um argumento válido. Eu acho que é isso. E por último, aí, para fechar o nosso programa, é, torcer para nossa sequência agora. A gente tem que fazer um jogo disputado contra o Ceará, tem que ser aguerrido, tem que ser disputado, mesmo que a gente não ainda o time não esteja pronto para encarar o desafio, mas pelo menos entrar todo mundo com aquela raça, aquela vontade de deixar o sangue em campo para a gente poder, pelo menos em alguma jogada de raça, roubar uma bola, porque a gente tem jogadores que têm qualidade, que conseguem finalizar. O problema é que a bola não está chegando para esses caras poderem finalizar. Então, se a gente conseguir fazer um bom jogo contra o Ceará, a gente vai ter ali o Cianorte na sequência, que é um jogo que é administrável, é um jogo assim para o Santos fazer o jogo. Ali o Diniz pode até, de repente, mexer alguma outra peça que ele queira observar, é uma oportunidade que ele vai ter. E depois, na sequência, é um jogo que a gente tem que ganhar. E esse daí, em casa, contra o Juventude, não tem dúvida. E, como a gente estava falando, infelizmente aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. O Santos terminou em último em uma rodada do Campeonato Brasileiro. É algo inédito na É, história do Santos. Era o único time, o Danilo trouxe pra gente, era o único time que nunca tinha acontecido. E o Santos terminou em último lugar nessa rodada. É torcer agora para conseguir um bom resultado contra o Ceará e ganhar do Juventude. Que aí a gente dá uma aliviada. Aí o campeonato começa a equilibrar. Começo de campeonato, você olha para a tabela, é muito bizarro, né? Tipo, você vê times que não deveriam estar lá embaixo, times que não deveriam estar lá em cima, mas daí, conforme as rodadas vão passando, dá uma equilibrada e a gente não pode desgarrar do grupo onde a gente vai brigar. E, em princípio, a gente está brigando para não cair, então a gente tem que ficar para cima da zona de rebaixamento, ali pelo meio da tabela, para ter fôlego para essa sequência. Porque a sequência de 4 jogos que a gente vai ter vai ser pesadíssima. eu vou só aqui dar aquela passada de pano do torcedor que o Santos terminou em último, mas junto com a Chapecoense, então eu vou falar que a gente terminou em 19º junto com a Chapecoense e nenhum dos dois é lanterna oficialmente, mas de fato
É ruim, é uma estatística ruim. O Santos tinha conseguido essa proeza de ficar muito, muito, muito tempo sem passar uma rodada inteira na lanterna. E, enfim, dentro do que a gente tinha falado no guia, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o Santos tem que ganhar. Contra o Ceará, contra o Juventude em casa, não tem muito como o Santos achar razoável perder pontos. Então, é verdade que o Ceará tem um time organizado, é verdade que o trabalho do Guto Ferreira é bom, mas dentro das condições do Santos e das perspectivas que a gente tem para o campeonato, uma vitória sobre o Ceará em casa, principalmente pelo resultado contra o Bahia, acaba sendo fundamental, assim, fundamental para não começar com 2 derrotas em jogos em casa. 2 derrotas com uma derrota para o Ceará em casa e com essa sequência que o Santos vai ter. Então, assim, preferia que o Santos não tivesse já sob pressão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Depois de uma derrota de 37, 38 jogos que vão ter, mas é isso, assim, o Santos, dentro do que se propõe nesse campeonato, dentro do que essa diretoria vem fazendo, de arrumar administrativamente o time, arrumar financeiramente, tem até algumas propostas de como fazer isso, a gente pode discutir mais para frente, mas, mas vai ter que ganhar uns jogos para pelo menos deixar o campeonato brasileiro sob controle, para não, como diz Carlos, para não fugir, para não desgarrar e não se afundar muito nesse buraco que é muito difícil de sair. Então, assim, tendo vontade, tendo raça, os jogadores demonstrando vontade para jogar. O Marinho, a gente nota que ele está voltando de lesão, não dá para exigir aquele Marinho extremamente forte, físico que a gente tinha em 2019, 2000, até o começo de 2020. Mas todos os jogadores tendo vontade, assim, eu acho que é razoável pedir que o Santos consiga uma vitória aí contra o Ceará. O que acontecerá, só saberemos no sábado. Mas é importante que todos eles tenham em mente que é muito, 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 muito fundamental que o Santos consiga 3 pontos agora. É isso, galera. Aqui fica a nossa análise pós-jogo aí, uma boa vitória contra o Cianorte fora de casa pela Copa do Brasil. 2-0 aí com gols de Caio Jorge no rebote de um chute do Luan Pérez e do Marinho após tentar 2 vezes chutar no gol. O segundo, um mini míssil de curta distância. E agora, dar continuidade, a gente vai trazer mais vídeos, mais análises. Logo, logo devem ter umas confirmações aí de algumas contratações. A gente traz mais aprofundado aí o que está sendo falado. Um grande abraço e até a próxima. Isso aí, pessoal. Curtem, compartilhem, comentem, deem sugestões, façam críticas, deixem comentários, a gente responde, a gente curte, a gente acha muito legal. E é isso. Agora, Ceará no sábado e Cianorte de volta terça-feira que vem. Abraço. Abraço, tchau, tchau.